Oi pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, como a maioria de vocês tem muita curiosidade sobre o assunto, eu decidi fazer um vídeo tentando tornar ele o mais interessante possível, claro, e retomando um pouco dos assuntos anteriores para que a gente consiga entender o contexto histórico para que a Segunda Guerra Mundial viesse a acontecer. Então, qual é o conteúdo que a gente precisa dominar para poder entender a Segunda Guerra Mundial? Na verdade, são três. Precisamos entender a Primeira Guerra, a crise de 29 nos Estados Unidos, que vai causar uma proporção em todos os outros países. Esse vídeo nós temos no canal, então quem tiver curiosidade busca o vídeo sobre a crise de 29. E o terceiro conteúdo que nós temos que saber é sobre as ideologias. O nazismo e o fascismo também tem aqui no canal, então quem quiser depois revisar vai assistir o vídeo sobre a crise de 29 e o vídeo sobre nazifascismo. Mas por que são tão importantes? Porque nós temos que entender as consequências da Primeira Guerra Mundial que vão ocasionar a crise de 29 nos Estados Unidos e, a partir desta crise, o surgimento dos governos totalitários na Europa. Quais governos? Fascismo na Itália, de Mussolini, e nazismo de Hitler na Alemanha. Não vou aprofundar porque o nosso conteúdo não é esse, certo? E já tem vídeo no canal para que vocês busquem essa informação. Hoje, o nosso conteúdo é a Segunda Guerra. E aí você pensa assim, por que tanta animação para falar de guerra? Porque é um conteúdo, de fato, muito interessante, porque nesse conteúdo a gente vai conseguir imaginar a capacidade, imaginar não, compreender a capacidade que o ser humano tem de produzir muitas vezes com muita inteligência e habilidade aquilo que vai se voltar contra ele próprio. Então, sempre que eu dou aula sobre a guerra e quando eu estudei e estudo ainda sobre a Segunda Guerra Mundial, eu sempre tenho algo a mais para aprender e para ensinar. A Segunda Guerra Mundial ela vai começar em 1939. E o fato que vai deflagrar, essa guerra vai ser a invasão da Polônia pelas tropas alemãs. Então isso aí é aquele tipo de informação que a gente não pode esquecer. Segunda Guerra começa em 1939, e o fato vai ser a invasão das tropas alemãs à Polônia. Já sabemos. O que vai acontecer a partir daí? Ao invadir a Polônia, tanto a Inglaterra quanto a França, que eram aliadas econômicas, comerciais da Polônia, vão declarar guerra à Alemanha. Mas vamos voltar um pouquinho esse vídeo, Vamos voltar um pouquinho esse filme. Como estava a Alemanha? A Alemanha era um império, nazista, tendo na figura de Hitler seu maior governante, pensador, já que a ideologia nazista não partiu só dele, mas partiu profundamente dele, e quem estava tomando as rédeas da situação era o próprio, que se aliou ao fascismo de Mussolini na Itália e vai se aliar também ao Império Japonês. Então, falando sobre isso, nós temos um bloco da Segunda Guerra Mundial. O primeiro bloco em que estamos falando agora é o eixo. O eixo Berlim, Roma, Tóquio. Alemanha, Itália e Japão. Qual vai ser o segundo bloco
da guerra, da Segunda Guerra Mundial? Os aliados, as forças aliadas, que no início da Segunda Guerra serão Inglaterra, França e União Soviética. Atenção, União Soviética e não mais Rússia, certo? A Rússia agora vai ser a capital da União Soviética. Também tem vídeo sobre Revolução Russa e a formação da União Soviética. E aí, o que nós vamos entender a partir desse fato? Que agora, dois blocos se formaram, como também se formaram na Primeira Guerra Mundial. E esses blocos, eles se formam por quê? Porque países com intenções, né, em comum começam a buscar forças militar, política e econômica para poder combater essa guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, nesse contexto de blocos, não vai ser diferente da primeira, certo? O que vai se diferenciar, claro, são os nomes dos blocos e os países que os compõem. Então, vamos para a Alemanha. O que representava a Alemanha nos anos 30? A Alemanha representava uma potência em ascensão, não estava cumprindo nada do que tinha sido orientado no final da Primeira Guerra, no Tratado de Versalhes, que dizia que ela deveria pagar indenizações aos países, né, vencedores da guerra, ela deveria devolver territórios, dentre eles a Alsácia-Lorena, à França, e também deveria reduzir o seu exército e a sua produção de armas, que é a indústria bélica. A Alemanha cumpriu? Tinha alguém vigiando? Mas será que a Alemanha se tornou tão forte, produziu tanta arma, organizou um exército tão grande e tão capaz, sem ninguém ver? De forma nenhuma. Foi visto sim pelos aliados. Porém, o que eles pensavam? Os alemães odeiam os comunistas. Eles, mais cedo ou mais tarde, vão entrar em conflito. Alemanha nazista e União Soviética comunista. E o que é que fazem então os aliados? Cruzam os braços e esperam que esses dois países entrem numa guerra e se detonem, né? Ou seja, um detone o outro, ambos estariam numa crise e os outros estariam muito bem e ainda iria os ajudar emprestando dinheiro. Mas não foi isso que aconteceu. Com o passar do tempo, Hitler mostrou que ele não tinha ódio só ao comunismo. Que a intenção dele não era só em unir os povos de origem ariana, germânica. A intenção de Hitler era dominar o mundo. Quando foram perceber que ele não queria só a Áustria, que ele não queria só os Sudetos na Tchecoslováquia, mas que ele queria tudo, de certa forma, já era tarde demais. Resultado, o que é que vai acontecer nesse contexto? Os aliados vão se juntar e agora eles vão perceber que eles têm um inimigo muito maior e um inimigo em comum, que era o nazismo alemão, na figura de Adolf Hitler. Agora, digamos que tarde demais, eles vão tentar conter a Alemanha, mas não dá para conter mais. E a Alemanha tinha um diferencial para a época, que era a sua estratégia de guerra. Que estratégia era essa? Essa estratégia ficou conhecida como a Guerra Relâmpago, a Blitz. E o que era a Blitz alemã? A Blitz alemã era uma estratégia em que soldados invadiam o país escolhido, né, o país alheio, por mar, terra e ar, geralmente ao mesmo tempo. O que vai resultar isso?
vai resultar num ataque impossível de se livrar. Eu costumo dizer para meus alunos que a Blitz alemã era como um rolo compressor que chegava no país de forma imediata, né? Geralmente de surpresa, por isso guerra relâmpago, e quando o país invadido ia perceber, não tinha muito mais o que se fazer, a não ser se render. Foi assim com a França, foi assim com a Polônia, foi assim com a Noruega, com a Dinamarca, foi assim com vários países os quais a Blitz alemã invadiu. Então, em 39, ao invadir a Polônia, o que é que Hitler vai fazer? Chega com a Blitz, invade a Polônia, e a Inglaterra e a França, aliadas da Polônia, vão declarar guerra à Alemanha nazista. Acabou. Aí a guerra começa. Você vai ter, de fato, agora os blocos formados, que já citamos, e começa a guerra com um avanço absurdo da Blitz alemã, que vai tomar vários países num curto espaço de tempo, né? E vai ser muito complicado para as potências, tanto europeias, né, quanto posteriormente para os Estados Unidos, avaliar a proporção de tudo isso. Em 41 vai acontecer um fato no Oceano Pacífico que vai ser determinante para que a guerra tome uma nova proporção. Os japoneses, pertencentes, né, componentes do bloco eixo, junto com a Alemanha e Itália, os japoneses se sentiam muito incomodados com a base militar dos Estados Unidos, no Havaí, no Oceano Pacífico, chamada Pearl Harbor. Eles se sentiam muito incomodados com aquela base ali. Todo mundo sabe que o Japão é uma ilha na Ásia, né, no Oceano Pacífico, e para eles aquela base americana ali era um invasor no seu quintal. O Japão estava trilhando um domínio imperialista muito grande sobre a Ásia e tinha intenção, inclusive, com algumas colônias que pertenciam à Inglaterra. Resultado: naquele momento, os japoneses viam naquela base estadunidense um empecilho, um problema, e decidiram o quê? Decidiram também fazer um ataque surpresa, relâmpago, na base estadunidense, base militar de Pearl Harbor. Esse ataque vai acontecer, né, no ano de 1941. Vai ser um ataque, assim, devastador. E aí eu deixo uma dica aqui, tem um filme de mesmo nome, um filme chamado Pearl Harbor, que eu super indico para vocês. O filme é incrível e mostra justamente o ataque, né, dos japoneses à base estadunidense. E a partir daí, que os Estados Unidos não teve mesmo reação àquele ataque. Nesse ataque, os japoneses usam, né, os pilotos chamados de kamikazes, que durante muito tempo e até hoje são intitulados de pilotos suicidas. E a gente tem que levar em consideração suicídio, né, e a falta do direito de escolha. Eu sempre questiono isso em sala de aula. Suicídio é quando você atenta contra a sua própria vida conscientemente. Não era o caso dos pilotos kamikazes japoneses. Já foram encontrados várias evidências, cartas, diários, documentos, que mostram que aqueles jovens, que em sua maioria eram jovens, que eram treinados para pilotar um avião que seria jogado contra o alvo, já encontraram essas evidências que mostram que eles não estavam nem um pouco satisfeitos com aquela situação.